Olá, boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus. Todos são bem-vindos aqui na nossa live e hoje nós estamos aguardando aí o reverendo Amaury Vação e nós vamos estar falando sobre missões em tempos de pandemia, né? Então estamos aguardando a entrada do reverendo Amaury. E daqui a pouquinho nós começamos nossa live. Sandra Costa, boa noite. Presbítero Eric, chegando por aí. Deus abençoe. Daqui a pouquinho vamos começar. Eu estou esperando aqui o reverendo Amaury para podermos então iniciarmos nossa live. Vai deixando os seus comentários aí, seu boa noite. Compartilha esta live, nos ajuda aí, irmãos, a divulgar. E aqui é a página da Igreja Presbiteriana do Jardim Ipanema. Nós estamos também incrementando aqui essa página, né? E graças a Deus pela vida dos irmãos que têm contribuído com as nossas vidas. Nós já tivemos 2 lives aqui com minha filha Letícia, falando sobre a psicologia, e nós também falamos sobre a questão das doenças emocionais em tempos de pandemia. E também fizemos uma live com o pastor Ailton de Londrina semana passada e foi muito especial também. Nós estivemos aqui falando sobre diversos assuntos que tem a ver com a vida da igreja hoje também. Jones Rangel, Deus te abençoe, um grande abraço aí, minha esposa Flávia entrou, a Nicole entrou, a Rose está entrando por aí, Deus abençoe, pastor Amaury já deve estar por aí, deixa eu ver, dá um oi aí, pastor Amaury, deixa eu ver, tá aqui, pastor Amaury está aqui, opa, vamos chamá-lo, daqui a pouquinho ele entra aí. Todos são bem-vindos nessa live. O pastor Amaury está entrando. Opa, está chegando. Olha aí que bênção. Ei, meu companheiro, vai ter que virar essa câmera aí. Rapaz, boa noite. Boa noite. Virar? Ficar em pé assim? Isso. Tem como? É mesmo, cara? Senão você vai ficar deitado. Eu não tinha, a gente não sabia. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai melhorar. Eu tinha deixado tudo do jeito profissional aqui. Olha aí, rapaz. Boa noite, pastor Amaury. Boa noite, meu querido. Boa noite, Guto. Boa noite, pessoal. Como diz a Globo, boa noite, pastor. Boa noite a todos. Aí, olha só, hein? Uma alegria receber o irmão aqui nessa live. E a gente já estava pensando alguns dias e hoje Deus, né, permitiu e proveu essa oportunidade para nós estarmos juntos aqui, né? Então, hoje vamos falar sobre missões. E num tempo tão difícil e adverso para a igreja, e eu estou muito ansioso para essa conversa, porque como pastor de igreja local, e você sabe o que é isso, né? Como nós continuarmos sendo igreja num tempo como esse, né? Mas antes de entrarmos no assunto, nós vamos então dar a oportunidade aí para o pastor falar com os irmãos, dar o seu boa noite, falar com a turma aí, e depois nós nos apresentamos então, ok? Então começa com o pastor, depois eu me apresento aí para quem não conhece. Queridos, muito boa noite. Eu sou o pastor Amaury Vação Filgueiras, natural do Vale do Ribeira, torcedor do Santos Futebol Clube, ou seja, eu sou daquele grupo seleto de gente que sabe escolher as coisas boas da vida. Tá, nós já... Eu sou criado na igreja presbiteriana de Juquiá, fui para Santos com 14 anos, mas eu de fato me converti aos 26 anos
e fui enviado para o seminário por meio do presbitério Vale do Ribeira e pela igreja de Juquiá. Assumi o ministério em 94, na igreja presbiteriana de Cananéia. E ao longo desses 26 anos eu tenho, de alguma maneira, misturado ou mesclado ministérios de igrejas locais e também diretamente ligado ao movimento missionário. Casado com a Mara, há 26 para 27 anos, pais do Guilherme, casado com a Amanda, da Débora e da Giovana, e apaixonado pelo povo de Registro. Muito bom. E nós também, né? Temos um carinho muito grande pelo pastor Mauri e sempre está aqui com a gente quando ele pode. E nós louvamos a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família. Amém. E Amém. Esse carinho, né? A gente também estende aqui nessa live. Certamente é um carinho de muitos irmãos que estão entrando aqui nessa live. Então, eu sou o pastor Guto, também estou aqui no Vale do Ribeira há 13 anos, não sou aqui do Vale, mas eu já tenho amado esse Vale aqui de uma maneira que é muito diferente de todos os campos que eu já passei. E o Vale segurou meu coração aqui. Então a gente tem louvado a Deus, né, pela oportunidade de servir ao Senhor aqui no Vale do Ribeira, na cidade de Registro. E eu sou pastor presbiteriano e também minha conversão foi aos 23 anos, mais ou menos. E eu nasci de novo. Depois, a uns 27, eu fui para o seminário. E aí ficamos lá em Londrina, na Faculdade Teológica Sul-Americana. Foi meu seminário. E a partir disso fui pastorear igrejas locais. Rancharia, Exaporã, Londrina, Autônia, e aí paramos aqui em Registro. Andou bem. Então, estou com 49 anos, bem vividos, esposo da Flávia, minha filha Letícia, que já é casada com meu genro Tiago, está grávida, vou ser avô lá para dezembro, mais ou menos. E meu filho Caleb e o Isaac. Então, temos aí a nossa família também composta, Deus tem nos abençoado, e nós estamos aqui nesse tempo, agora, aproveitando essa tecnologia, esses meios de rede social, para poder alcançar os corações. E esse é o objetivo aqui da live, a gente sempre trazer um convidado, alguém que possa acrescentar as nossas vidas, com a palavra de Deus e com a sua experiência, que certamente o pastor Mauri tem muito para nos passar aqui nessa noite. Então, eu queria saber um pouquinho, pastor Mauri, como é que estava a sua vida antes da pandemia? Seus projetos, seus sonhos, seu ministério, o que estava acontecendo e que teve que parar de repente, né? Eu ouvi um pouquinho, irmão, aí. Bom, apenas para adiantar, eu faço parte da família MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, desde 1994. Ou seja, ainda que eu não tenha exercido ao longo de todo esse tempo um ministério diretamente, ou num campo missionário, ou na área de apoio, mas eu faço parte da família MEAP. Desde 1994, na verdade, o meu encontro com a MEAP foi que injetou na veia da minha alma a paixão pelo movimento missionário. Então, nos 2 últimos anos eu tenho trabalhado, eu tenho servido como mobilizador, como agente de capacitação missiológica e também eu faço parte da diretoria do Conselho Missionário da MEAP. E nós estávamos preenchendo a nossa agenda, muitas viagens marcadas, muitos encontros marcados, e de uma hora para outra essa interrupção brusca, dramática, que na verdade fez com que a nossa agenda fosse completamente rasgada. Então nós vivíamos numa expectativa muito boa, uma expectativa muito interessante. Nós sentimos de longe, digamos assim, a brisa que já começava a soprar sobre a gente do coronavírus, mas a gente jamais imaginava que, até porque ninguém conhecia o poder de propagação do vírus, então nós imaginávamos que fosse mais um H1N1, coisas do gênero. Jamais imaginaríamos que fosse uma reedição de uma gripe espanhola, com essa capacidade de contaminação e com essa capacidade de gerar esse drama, né? Essa interrupção brusca e poderosa. Então, uma coisa muito dramática, muito dramática. Então, a minha vida, antes do isolamento social,
era cheia de projetos, de arranjos e de planos, assim como todo mundo, né? Assim como todos nós. E todas as coisas ficaram aí agora na dependência do que o Eterno vai nos mostrar. Amém. Eu também estava a todo vapor, né? E inclusive nós tínhamos lançado um projeto missionário para Tapera da Serra um domingo antes da pandemia. E ainda estamos com o projeto, né? E a gente está aí esperando, aguardando em Deus para podermos colocar em prática aquilo que sonhamos lá atrás. E a igreja do Ipanema, então, tem vivido essa realidade missionária agora com muito mais propriedade, à luz daquilo que ela tem feito, realizado. Foram aí 8 anos de caminhada com a igreja, e a igreja hoje tem respirado missões. Então a gente está com um coração muito desejoso de aprender, de poder estar envolvidos mesmo na questão missionária. Então, nossos projetos aí que a gente lançou antes da pandemia, só suspendeu, só deu deu um tempo para a gente poder depois, se Deus assim permitir, a gente retomar, né? Como vamos falar de missões ou missão, essas palavras são sempre muito confusas para a igreja, e antes da gente então entrar na proposta mesmo, a gente podia definir um pouquinho, pastor Mauri, sobre essas palavras, né? Missão e missões, né? Qual a diferença entre elas, e a gente poder então orientar a igreja sobre essa terminologia, para depois a gente começar aí então nossos assuntos aí. Bom, em primeiro lugar, eu estava relendo, vai aparecer aí, sempre o contrário, porque eu estou fazendo a selfie aqui, mas esse livro aqui, Qual a Missão da Igreja, do Kevin DeYoung e o Greg Gilbert. Então, a ausência de uma definição única para a missão. É impressionante como os especialistas, como os missiólogos, como os estudiosos, como os teólogos da missão têm total dificuldade de chegar a um denominador comum e uma definição básica para a missão. As variações são muito grandes, algumas definições são extremamente largas, ou seja, o John Stott vai dizer que a missão da igreja é a igreja fazer tudo aquilo que ela foi enviada para fazer. E o Kevin DeYoung vai resumir a missão da igreja a fazer discípulos. Outros dirão que a ênfase da missão é proclamar o reino de Deus. Outros dirão que a missão da igreja é evangelizar. Outros colocarão a ênfase da missão no serviço social, na transformação social. Outros dirão que é a salvação da alma. Apenas para lembrar que em 1974, no Congresso de Evangelização de Lausanne, Congresso Internacional de Evangelização de Lausanne, que foi promovido pela fundação do Billy Graham, e reuniu mais de 2.700 líderes e mais 1.000 observadores. Naquele momento, a discussão em torno da missão era muito grande. E naquela ocasião, ficaram muito conhecidos as figuras de 2 teólogos latino-americanos, o Samuel Escobar, o equatoriano, e o René Padilha, argentino, que levaram para a mesa da discussão a questão da missão integral. Afinal de contas, o que é que vem primeiro? A evangelização, o serviço em amor, e dali surgiu um livreto, dos 10 livretos que foram disponibilizados, evangelização e responsabilidade social. Então, a definição, pastor, sempre vai estar sujeita, a definição vai estar sujeita à indefinição. Então, eu gostaria apenas rapidamente de lembrar que a igreja é, em primeiro lugar, um corpo absolutamente distinto de toda e qualquer organização. Isso precisa ficar claro. E eu gosto muito de começar pelo texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, Paulo dizendo à igreja de Corinto: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja,
nós começamos a perceber uma distinção absoluta entre a igreja e qualquer outra organização. Paulo vai dizer que a igreja é a embaixada do reino de Deus. Nós somos embaixadores da mensagem de reconciliação. Então, o que, em primeiro lugar, caracteriza a distinção da igreja como sal da terra e luz do mundo é a sua prerrogativa de ser agência de reconciliação. E se a gente retornar teologicamente, a gente vai perceber o quê? O capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, a criação, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Quando eu digo homem, eu digo ser humano, homem e mulher. E eles foram criados para serem os gestores, para serem os administradores do que Deus tinha para eles na terra. Bom, chega o pecado, e o pecado desfaz, o pecado gera a disfunção e interrupção da harmonia do homem ou do ser humano em 4 dimensões. Olha só, a gente vai começar a falar de reconciliação aqui. Primeiro, o homem foge de Deus, então existe uma interrupção entre o homem e Deus. O homem se torna inimigo de Deus, está afastado de Deus. Segundo nível, entre o homem e o seu próximo. Ele vai dizer, não quer nem saber mais da sua esposa, transfere a responsabilidade para a sua esposa, ele vai dizer para Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Então nós temos uma disfunção teológica, nós temos uma disfunção sociológica, e nós vamos ter também uma disfunção psicológica, porque o homem não se aceita mais. Ele está em desarmonia consigo mesmo, ele não pode mais se ver, ele sente vergonha de si mesmo, ele se olha, se vê nu, tem vergonha e se veste. E temos uma 4ª dimensão, que é a dimensão ecológica. Agora a terra vai se tornar inimiga. Então nós temos, olha só, quando nós falamos de reconciliação, de a igreja como agência de reconciliação, nós estamos falando de uma quebra espiritual que afeta a relação do homem com Deus, do homem com o próximo, ou do ser humano com o próximo. Vamos usar aqui a expressão ser humano, para não parecer machista, né? Vamos usar do ser humano consigo mesmo. O ser humano consigo mesmo, o ser humano se deprime, o ser humano se castiga, o ser humano não se gosta mais, o ser humano não se aceita, o ser humano tem problema, o ser humano tem... E contra a natureza também. Pastor, e olha só, para a gente concluir, chegar à definição da igreja, olha só o que o pecado faz. O pecado não gera apenas uma disfunção individual. O pecado gera uma disfunção conjugal. O homem já tem problema com sua esposa. Mas o pecado também gera não apenas uma disfunção pessoal ou individual, não apenas uma disfunção conjugal, da importância, né, dos ministérios de casais, para falar de reconciliação no casamento. A gente tem uma disfunção familiar. O primeiro assassinato é dentro da família. Caim matando seu irmão Abel. Então, olha só. Travou aí, pastor Mauri. Travou? Vamos esperar o pastor Mauri voltar. Tá voltando. Voltou, pastor. Pode continuar. Voltamos. Isso. Então, vamos lá. Beleza? Estamos dentro? Separou na parte familiar. Ok. Então, uma disfunção familiar. Caim mata Abel. O pecado vai se alastrando, pastor. O pecado também atinge o nível da sociabilidade, ali do bairro, dos relacionamentos interfamiliares. Por quê? Porque agora o filho de Caim, o Lameque, tem 2 esposas e também mata 2 caras. Um que feriu, o outro que insultou. Então olha o estrago que o pecado vai fazendo. E o pecado vai se alastrando, pastor. Capítulo 6, o pecado afeta toda a civilização, toda a estrutura. É o julgamento de Deus, é o dilúvio. E no capítulo 9, no capítulo 11, o que a gente tem? Torre de Babel. O pecado também afeta as nações. Então olha só, a igreja é uma agência de reconciliação. E veja só a abrangência, veja só a importância
e a relevância da igreja como agência de reconciliação. Pessoas individualmente, casais, famílias, sociedades, civilização e nações. Capítulo 12, resposta de Deus para o drama humano. Deus chama Abraão para que da sua descendência venha aquele que será resposta para todo o drama humano. Abraão é escolhido, Deus faz com ele uma aliança, essa aliança é repetida a Isaac, esta aliança é repetida a Jacó, de maneira que, o que é que a gente tem? Vocês vão ser bênçãos para todas as nações da terra. Bom, vamos para Jesus para terminar? Vamos para Jesus para terminar? Olha só. Jesus vem ao mundo, sua vida, seus ensinos e seus 2 grandes mandamentos. Quais são eles? E aí eu vou usar o exemplo da MEAP. Olha só, os 2 grandes mandamentos. Mateus 28, 18 a 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer o quê? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que nos tem ordenado. Eu vou estar com vocês todo o tempo. Então, olha só. Uma das prerrogativas da igreja é o quê? Fazer discípulos e plantar igreja. Só a gente pode fazer isso. Nenhuma ONG pode fazer, nenhum partido político pode fazer, maçom não pode fazer, espírita não pode fazer, ninguém pode fazer, só a igreja pode fazer. Só nós podemos fazer. Então, essa é a nossa distinção, fazer discípulo. Agora tem outro mandamento, pastor, Mateus 22, 37 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Muito bem, então olha só. Vamos pensar aqui na MEAP e na Igreja Presbiteriana do Jardim Ipanema. Vamos imaginar que a gente faz uma parceria, pastor. Tá bom? Beleza. A gente é parceiro. Tá? Aí eu digo, pastor Guto, o senhor tem aí uma equipe missionária para nos mandar? Ou eu tenho aqui equipe missionária. O José, a Joana, seus filhos. Nós vamos mandar eles para uma vila ainda não alcançada, numa comunidade tal. Eles vão chegar nessa comunidade, pastor, e eles têm 2 convicções. Essas 2 convicções quais serão? Nós chegamos aqui para fazer discípulos e para plantar uma igreja. Chegamos aqui. Só que eles vão chegar na comunidade, pastor, e essa comunidade tem casa de pau a pique, tem criança analfabeta, tem criança com verminose, tem doença de Chagas, tem uma espiritualidade escravizante, tem uma história de terror, tem tudo isso. Então perceba que esses 2 mandamentos são o fundamento da missão evangélica de assistência aos pescadores e da Igreja Presbiteriana do Jardim Ipanema. Somos fazedores de discípulos, somos plantadores de igrejas, mas somos agentes da justiça, da bondade e da transformação do reino de Deus. No finalzinho, eu vou dar uma definição que eu escrevi aqui. Mas basicamente é isso, pastor. Fazer discípulo, plantar igreja e amar o povo e servi-los em suas necessidades para a restauração da sua dignidade. Certo. E me parece que essa é a igreja faz uma dicotomia dessas coisas, né, entre a sua responsabilidade social e a evangelização. Isso ainda continua muito forte na vida da igreja. E lembrando, né, que a gente pode pensar assim, eu não sei se o pastor Mauri pode nos ajudar nisso também, né, sobre a Missio Dei, né, pastor? A missão primeira é de Deus. A igreja, ela entrou na missão de Deus para fazer o que ela faz. Né? É isso aí. É isso aí, né? Então, tô dentro, né? É isso aí. Qual é a missão de Deus na história? Olha só, a gente precisa compreender aquilo que a gente chama grande narrativa da redenção.
Então a gente olha para toda a história bíblica já escrita e a gente percebe o quê? A missão de Deus. Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, para a sua própria glória e também para o deleite do ser humano em ter relação com Deus. Não é isso? Isso. Então, criação, a queda, o pecado desfigurou tudo isso. Agora, Deus não foi apanhado de surpresa. O que é que eu vou fazer agora? Então, criação, queda, Deus coloca em operação a sua dinâmica da redenção. Escolhendo um povo, preparando um povo, santificando um povo, para que esse povo, Israel, fosse luz para todas as nações. Para que esse povo fosse exemplo de justiça, exemplo de santidade, exemplo de tudo. Amém. É claro que Israel pisou na bola. Este povo, no Antigo Testamento, tinha como função atrair os olhos de todas as nações. Deus reinando por meio do seu povo, dizendo: este é o projeto de justiça, projeto de santidade, projeto de adoração, projeto de beleza. E aí Cristo vem, Cristo vem e diz assim: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, e em Cristo nós temos então o clímax da redenção. E qual é a missão de Deus na história? É a missão de redimir a humanidade por meio de Cristo, usando a igreja. É interessante uma expressão de um dos maiores missiólogos da história, o David Bosch, sul-americano, que escreveu a Missão Transformadora. David Bosch, Missão Transformadora, um dos livros... Aí, ó. Esse aí. Tava só bebendo. Transformadora. Rapaz, o David Bosch diz o seguinte: não é a igreja de Deus que tem uma missão na terra, mas o Deus da missão que tem uma igreja na terra. Qual é, então, o propósito da eleição e da aliança? É Deus usar a igreja para a missão dele. A missão é dele. A igreja entra na missão dele, né? Na missão de Deus. A igreja entra na missão de Deus. A missão é tanto de Deus, que o centro é a cruz de Cristo, é a pessoa de Cristo, é a volta de Cristo. E a missão é tanto de Deus, que Jesus diz aos discípulos lá em Atos, capítulo 1, os discípulos estão muito preocupados com a missão de Deus a favor deles. Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus fala: mas não é possível. Ai, meu Deus. Ai, eu mesmo, né? Ai, eu mesmo. É possível, esses caras estão comigo há 4 anos, eles não estão entendendo. Então, os caras acham que Deus está a serviço da igreja, a serviço da denominação. E aí Jesus vai dizer o seguinte: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E vai dizer para eles: não saiam de Jerusalém enquanto o Espírito Santo não descer sobre vocês. O que Jesus está dizendo é o seguinte: pessoal, a missão continua sendo minha. Eu continuo reinando sobre vocês. Então não façam bobagem, fiquem em Jerusalém. Então nós estamos de fato dentro da missão reconciliadora de Deus. Isso responsabiliza, mas ao mesmo tempo isso aquieta o nosso coração. Não é verdade? Saber que a gente não é Deus. Saber que quando a gente faz tudo o que pôde fazer, né? Tudo que pôde fazer. eu tenho um texto muito interessante, que é o texto de Paulo. Rapaz, olha só. Paulo é um homem cheio do Espírito Santo, missiólogo, formado, o cara fera. Então, o que é que ele, lá em Atos capítulo 16, ele deseja plantar a igreja na Bitínia. O Espírito Santo fecha as portas. Tenta ir para uma outra região da Ásia. O Espírito Santo fecha a porta. E de repente ele recebe uma revelação, um sonho, uma visão, um cidadão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, por mais que Paulo tivesse conhecimento, intimidade profundo, uma relação profunda com Deus, a missão continua sendo de Deus. Olha, Paulo, legal, bom, parabéns, você é esforçado, mas não vai ser agora, vai ser para Macedônia. É interessante que Paulo chega, apanha pra caramba, vai preso, e aí a igreja de Filipos, a igreja que ele não
não é que ele não queria plantar. A igreja que ele não tinha planejado plantar seria a grande igreja companheira dele no movimento missionário, junto com a igreja de Antioquia. É uma missão Coisa de Deus, né? Coisa de Deus. É isso aí. Eu estou aqui com o reverendo Amaury Vação, quem chegou aí agora. Então nós estamos falando sobre missões e o reverendo Amaury já falou algumas coisas muito interessantes aqui, trazendo um panorama, inclusive, bíblico sobre o conceito de missão. E nós estamos aqui para trazer para a igreja esse assunto, trazendo aí uma orientação também de como nós, como igreja, devemos ser igreja nesse tempo de pandemia. Então nós não entramos ainda propriamente nesse assunto, mas estamos fazendo aqui um pano de fundo para começar a entrar então no assunto mais prático, né? Então eu queria, pastor Amaury, tem bastante gente entrando aqui, saudando o pastor Amaury, né? O presbítero Nilton Xavier aí, a Jonatas Miranda, Guilherme, Guilherme acho que é seu filho que está aqui, hein? O Guilherme quem? Braidotti, não? Filgueiras? Boa gente, menino, Guilherme Bray tá aqui, deve ser o Braidotti. Ele é boa gente, esse menino. Gente boa, gente boa. Meu primo Paulo de São Roque, a Mari, Missões IBBI também, não sei quem que está por aqui, mas está aí representando. André, a Nica, bastante gente aqui, né? O Ezequiel tá aí, viu, Maurício? Ezequiel, a Núbia, Lúcia Neves, o presbítero Bazu, o presbítero Eric. Que honra. Fala todo sério, mundo aí, ó, Matheus Jaime, tá, a Lúcia aqui, nossa, muita gente. E a Neuza e o Ibrahim também mandaram um abraço ao senhor aí. Então eu tô transmitindo. A Neuza e o Ibrahim entraram para adoçar a nossa live, né? Isso aí. Olha lá, minha irmã lá de Caraguatatuba, meu cunhado Rubens estão lá assistindo você também. Caraguatatuba, sejam bem-vindos. Aqui, ó, o presbítero Everton, a Lúcia estão por aí, o Miguel, a Natália. Então tem muita gente aqui nos assistindo, né? E junto tem a família, né? Ó, o presbítero Júnior, Malu, estão falando aqui, ó, nós estamos aqui, ó. Então tem muita gente assistindo. E querido, é só muito querido. É um celular que entra na live, mas tem 4 ou 5 lá assistindo. Isso é muito legal. Bem, vamos continuar aqui então, né, na nossa caminhada. De vez em quando eu dou uma paradinha aqui para o pessoal entender o que nós estamos falando aqui, né, quem chegou depois. Então, vamos pensar, pastor Amaury, na obra missionária, né? Você podia fazer um panorama da realidade missionária, um cenário aí para a gente hoje? Bom, é muito interessante que antes da pandemia o Brasil vivia um momento muito especial do ponto de vista... Travou? Não, né? Não travou, não. Do despertamento das igrejas. Nós tínhamos... Opa! Está travando aí. Travou? Amaury, se tiver algum dispositivo na sua casa aí, outro celular, outros computadores, pede para desligar o Wi-Fi, para você ficar só com a... Maravilha, maravilha. Inclusive, meu computador está desligado, está ligado aqui, eu vou, inclusive, desligá-lo agora também. O pessoal... Então tá, então vamos lá. Panorama geral é que, de forma muito sintetizada, o Brasil estava passando por um despertamento, sobretudo entre a juventude, desafiada por vários elementos, por vários eventos, pelo comprometimento dos pastores locais, vários encontros do Vocari, que é a parte jovem da AMTB, Associação das Missões Transculturais Brasileiras. Mesmo nós da MEAP, nós temos o nosso MEAP Jovem. No final do ano passado, teve o Descend, que de alguma maneira contribuiu para alavancar o chamado. E nós temos alguns desafios que estavam tentando ser respondidos. Por exemplo, no Brasil, nós, há alguns anos do movimento missionário, nós adotamos uma expressão povos minoritários para nos referir ainda a alguns bolsões de resistência, ou alguns povos, ou alguns grupos socioeconômicos bem pouco evangelizados, entre eles cerca de 115 etnias indígenas, mais de
2.000 comunidades quilombolas, cerca de 10.000 comunidades ribeirinhas, 4.000 assentamentos sertanejos, mais de 7 milhões de surdos que nós temos, que é olha só, praticamente Deus, 5% da população, né? E são raríssimas as igrejas que disponibilizam estrutura para acolhimento, para compartilhamento, evangelização e discipulado de surdos. Nós temos... Olha, esse dado eu não sabia. São cerca de 7 milhões. Cerca de 900 mil ciganos da etnia Calon, as nossas tribos urbanas, que fazem parte de uma categoria socioeconômica e cultural, que só pode ser acessada por meio de estruturas missiológicas e de uma linguagem missiológica muito específica. Nós temos os mais pobres entre os pobres, aqueles que só em São Paulo são mais de 25 mil sem teto. Nós temos os sem terra, os mais ricos entre os ricos, aqueles que moram em condomínios blindados. Então no Brasil nós ainda temos, apesar de sermos 40 milhões de evangélicos, nós celebramos essas estatísticas, nós temos ainda grandes desafios. Mas no mundo em geral, estima-se que haja cerca de 6.500 povos ainda não alcançados. Quando falamos de povos não alcançados, não estamos nos referindo apenas àquelas etnias ou aqueles grupos que não possuem nenhum crente. Não, estamos falando também daquelas nações, daquelas etnias que, a despeito de ter um grupo de crentes comprometidos, este grupo não possui condições de alcançar o seu próprio povo. Ou seja, dentro destas nações não há um movimento, uma dinâmica para alcançar as próprias nações. E há uma expressão que a gente usa no Brasil, que é uma expressão que é uma tradução da expressão inglesa, em inglês, unengaged people groups. A gente usa povos não engajados. Pastor, há mais de 1.500, cerca de 1.500, 2.000 povos para os quais não há projeto missionário. Olha, ou seja, só. Todos, E a maioria destes povos vive na chamada janela 1040, já aumentada para a chamada janela 1070, que é a latitude 10, latitude 40, acima da linha do Equador, onde estão os povos mais carentes, os menos evangelizados, e onde predominam, região na qual predominam as 3 grandes religiões: hinduísmo, budismo e islamismo. O islamismo com 1 bilhão e 600 milhões de adeptos, o budismo com mais de 800 milhões, e o hinduísmo, só a Índia tem 1 bilhão de hindus. Então este é o panorama. Este é o panorama, e apesar de o movimento missionário se encontrar em franco avanço, o que acontece agora com a pandemia? Fronteiras fechadas, aumento do dólar, desmobilização por conta da crise gerada pela pandemia, medo. Então, esta era a nossa percepção de mundo, e este agora é o mundo que nós temos, com as mesmas carências e com carências maiores, só que com dificuldades, com obstáculos, eu não jamais os chamaria de intransponíveis, imagina, mas que vão exigir das igrejas e das agências uma série de reajustamentos e de recomposição e de realinhamento de suas estratégias. Mauri, deixa eu perguntar uma coisa para você, assim, que é algo assim que eu fico pensando, por exemplo, agência missionária, igreja local, né? O fato de termos agências missionárias, isso significa que a igreja local deixou de assumir seu compromisso missionário por conta de ter agências? Isso ajuda ou atrapalha? Como é que é essa relação, igrejas e agência missionária? Que me parece que a igreja está um pouco distante desse universo missionário, porque tem a agência na frente, né? Como que você vê isso? Você que está aí, trabalhou nos dois lados e trabalha, né, nos dois lados da moeda aí. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa examinar a atual estrutura de preparo, envio e cuidado do missionário, e nós podemos chamar de uma estrutura tripartite: igreja local, escola de formação missiológica ou missionária ou teológica,
e agências de envio missionário. Então nós temos essas três estruturas. Recuando um pouquinho na história, a gente vai lá para William Carey, no século XVIII. William Carey sentiu-se extremamente incomodado ele tinha um mapa mundi, e ele falou, puxa vida, mas a gente não está alcançando esses caras. E ele olhava para a companhia da Inglaterra, a grande companhia chamada Companhia das Índias Orientais, que espalhava, que fazia o comércio nas Índias e tantas regiões do mundo, não confundir com a Companhia das Índias Ocidentais, que era a rival, que era a competidora, mas fazia parte lá da Holanda. Ele olha e fala assim, gente, então vamos nessa parada aqui. Aí ele se prepara, faz um sermão muito entusiasmado na igreja dele, e conta-se que um pastor chegou para ele e o abraçou e disse assim, ô, meu jovem, não fique assim tão entusiasmado. Se Deus desejar salvar os pagãos, Ele vai fazê-lo com a minha, com a sua ou sem a nossa interferência. Que é uma verdade com intenção de mentira. Uma verdade que esconde uma mentira. Por quê? Porque obviamente que Deus é capaz de fazer todas as coisas, nunca precisou de mim. Mas Deus estabeleceu o plano dele, que a igreja seria o seu veículo para encontrar e para alcançar povos e nações. Portanto, quando um teólogo faz uma afirmação dessa, é uma afirmação absurda. Então o que o William Carey faz? Ele junta um grupo, ele levanta seus próprios recursos e ele vai para a Índia. E quando nós estamos, então, nas chamadas missões modernas, as missões modernas são caracterizadas pelo surgimento de agências missionárias. Olha só, por exemplo, deixa eu falar um pouquinho da agência missionária a que eu pertenço e que eu represento a MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. E ribeirinhos também agora, não é? Olha só, vamos olhar para o nosso Vale do Ribeira, pastor. Olhar para o nosso Vale do Ribeira, que é onde nasce a MEAP. A MEAP nasce no Vale do Ribeira. E, que legal. Olha só, a gente tem um missionário que começa a visitar vilas de pescadores e ele começa a perceber que, a despeito da proximidade geográfica, essas vilas estão afastadas. São afastadas. Elas estão afastadas sociologicamente, estão afastadas do ponto de vista da cidadania e, sobretudo, estão afastadas do ponto de vista da espiritualidade. Chegam lá pastor Márcio e Damares, casados, e começam a visitar as vilas e percebem que são mais de 60 comunidades afastadas. Ou seja, e as igrejas do Vale do Ribeira são igrejas de crentes comprometidos, mas são igrejas pequenas, igrejas sem condições, igrejas sem recursos. Então, como é que uma igreja local vai alcançar essas comunidades? Tem condição. Então, Deus tem nos dado criatividade e Deus nos tem dado estratégias para que uma agência missionária, na verdade, a agência missionária não deve assumir o papel da igreja local. A agência missionária, eu detesto essa expressão para-eclesiástica. A agência missionária é um braço da igreja. A agência missionária surge da competência, da criatividade, da paixão de membros das igrejas locais que dizem o seguinte: sozinhos, como igreja local, a gente não consegue alcançar essas vilas, mas juntos a gente alcança. Então, uma agência missionária, ela é nada mais, nada menos do que um pool, do que a convergência dos esforços das igrejas locais. Agora, é claro que, ao longo da história, as agências missionárias, algumas delas, se tornam extremamente independentes. Não prestam contas para as igrejas locais. Isso pode acontecer, pastor, com as nossas juntas denominacionais. Qual foi a última vez? A gente tem isso na nossa igreja presbiteriana. A Agência Presbiteriana de Missões Transculturais faz um ótimo trabalho, excelente trabalho. É muito bem organizada, é excelente. Mas, de alguma maneira, nós contribuímos com o nosso dízimo, né? Nós, como igreja local, contribuímos com o nosso dízimo para o Supremo Concílio, falando de igreja presbiteriana. As igrejas batistas da Convenção Brasileira têm as suas ofertas anuais para a Convenção Batista Estadual, Nacional, para a Junta de Missões Mundiais. O que acontece é que a gente acaba ficando independente, ou seja, a agência acaba assumindo o papel que seria da igreja, e a igreja acaba transferindo o papel para a agência.
Não há erro nenhum. É estratégia, é bênção de Deus, é inteligência, é criatividade, é metodologia. Mas acontece que a gente acaba deixando de dar a informação para o pastor Guto. Acaba deixando de considerar a igreja como a base da missão. E a igreja também transfere, e aí cada um acaba trabalhando de maneira que é muito difícil, às vezes, juntar um líder de agência missionária e um pastor de igreja local. Este é o grande pecado que há, mas não há erro nenhum. Eu acredito que esse modelo deve ser mantido. Algumas igrejas podem fazer o trabalho sozinho, né? Igrejas gigantescas, com 20 mil membros, com 15 mil membros. Mas a absoluta maioria das igrejas precisa de uma junta, precisa de uma agência que venha a agregar. E nós fazemos isso enquanto MEAP, e nós somos uma agência interdenominacional, mas não somos para-eclesiástica, não. Nós não andamos à parte da igreja, nós prestamos conta para a igreja. Cada um dos nossos missionários, a começar de mim, eu pertenço a uma igreja local, eu presto contas para a minha igreja local, e a agência que não faz isso e que vive de forma independente vai criar sérios transtornos, porque quando o missionário voltar do campo missionário, ele vai voltar para a igreja local. E se ele está distante da igreja local, quem é que o recebe? Eu acredito que é mais uma questão de a gente ter humildade e voltar a trabalhar juntos, que a gente é igreja, não tem para-eclesiástico, isso é absurdo. Muito legal. Estamos aqui com o reverendo Amaury Vação, que tem falado sobre o assunto missões em tempos aí de pandemia. Está sendo bem legal esse assunto, essa conversa, e tem bastante gente aí. Aliás, você tem um sobrinho aqui, ó, o Murilo está por aí, diz que o pai está tentando entrar, seu irmão. Ele é palmeirense, cara. Palmeirense, né? Aí, pastor Tiago Camargo tá mandando um abração para você aí. Olha a turmada aí, né? Fala pro Murilo que o Palmeiras não é missionário, porque o Palmeiras não é mundial. Então fala pra ele. Mas tem bastante gente, pessoal. Minha sogra tá por aí também, minha sogra Evânia, minha filha Letícia entrou, tá gravidinha. Um beijo pro meu neto ou minha neta. Beijo. Fala sério. Então nós vamos aqui continuando, pastor. Agora nós temos aí uns 15 minutinhos ainda para a gente pensar na questão mais prática aí, né? Quais as oportunidades que podemos vislumbrar assim nesse tempo de pandemia? Para o avanço da obra missionária, né? Eu penso que assim, na igreja hoje, muita gente talvez esteja com um olhar pessimista. E acabou tudo, agora não tem mais recurso, agora vamos cancelar os projetos e tal. Mas sempre tem os remanescentes fiéis de Israel que acreditam nas promessas do Senhor e que Deus vai suprir toda a necessidade e que nós vamos continuar avançando. Essa é a minha postura, pelo menos. Então eu queria saber do irmão quais são essas oportunidades e como podemos ser igreja em tempos de pandemia realizando a obra missionária. Acho que essa é a pergunta que todo mundo quer ouvir a resposta. Bom, eu acredito que em primeiro lugar a gente precisa assumir um posicionamento do tipo de Abacuque. O desabafo diante de Deus, o desabafo sincero, o desabafo honesto, sabe? Dizer, Deus, está doendo, estamos angustiados, não sabemos o que fazer. E Deus vai dizer para a gente o seguinte, assim com todo respeito, por favor, Deus vai dizer para todos nós, não é uma gripezinha. Não é uma gripezinha. É muito sério. O inimigo que vem sobre vocês é devastador. Em primeiro lugar. A gente não pode menosprezar. O profeta Jeremias alertou muito os reis diante dos quais ele profetizou. Os caras brincaram com o poder do Reino do Norte e quando Nabucodonosor chegou arrebentando a boca do balão. E Jeremias falou, tá vendo? Vocês tentaram fazer aliança com o Egito, eu avisei vocês. Então, é alienação imaginar que aquilo que estamos enfrentando é algo que vai passar amanhã. Isso é estupidez, isso é falta de responsabilidade. A igreja não vive alienada, a igreja precisa ter discernimento, o inimigo é cruel. O inimigo é cruel. Então, isso não significa pessimismo, isso significa realismo. E Abacuque disse o seguinte, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ou seja, ainda que a situação seja devastadora,
eu me alegro no Deus da minha salvação. Pronto, Amém. final. Então, eu considero que a posição... Eu tenho aqui, inclusive, um quadro na minha sala que é presente da minha amicíssima irmã Silvia Casolari, esposa do meu amigo Eduardo Casolari, presidente da IP de Registro. Então, a Silvia me costurou, me bordou esse quadro fica aqui. Então nós somos realistas, o inimigo é cruel, o inimigo é devastador. Bom, agora o realismo não pode ensejar o fracasso, não pode ensejar o pessimismo, não pode ensejar não. O realismo significa simplesmente o seguinte: Deus está conosco e Ele vai nos dar estratégias. Ele vai nos dar estratégias de vencer o inimigo e de encontrar respostas na graça de Deus. Nós já passamos por crises terríveis. Eu poderia citar aqui a MEAP. Se você for olhar para a história da MEAP, meu amigo, eu vou dizer para você, a MEAP não teria saído de Canané não fosse a graça de Deus. Olha só. Amigo, o ministério da MEAP hoje está em toda a costa brasileira, ou em grandes pontos da costa brasileira, não diria em toda a costa brasileira, porque existem pontos na costa brasileira que estão preenchidos por igreja. A MEAP está em lugares que, em 35 anos, a gente costuma dizer na MEAP que o que nós estamos vendo hoje, a gente imaginava que os nossos netos e bisnetos iriam ver. Então a gente sempre foi realista, sempre foi realista. Nós vamos trabalhar a despeito do inimigo, a despeito das enormes dificuldades. Das enormes dificuldades. Sempre lutamos com muita dificuldade. O Ministério da MEAP é geograficamente, são pontos de difícil acesso, é falta de dinheiro. O Ministério da MEAP é um ministério muito caro. Você imagina quanto é que custa uma embarcação, quanto é que custa manter um missionário, quanto é que custa combustível, quanto é que custa manutenção. Nós temos dezenas de embarcações. Isto é graça pura de Deus. Então, irmãos, eu não tenho direito de presumir que a minha atitude realista me dê uma postura pessimista. Deus vai... Afinal de contas, a missão é de Deus, gente. Amém. Ele vai se virar. Outra coisa, pessoal, se a missão é de Deus, Ele vai pagar a conta. Ele vai pagar a conta, não sou eu que vou pagar a conta, é Ele que vai pagar a conta. Agora, do nosso ponto de vista, de maneira prática, nós não vamos voltar para o mundo que nós tínhamos, obviamente não. Não tem, quando voltar à normalidade, a gente vai voltar para uma outra normalidade. Outra normalidade. O maior investidor de missões no planeta é os Estados Unidos da América. A MEAP já está sentindo na pele, no bolso, nas finanças, um corte drástico de contribuição. Não só a MEAP, tantos outros. Mas graças a Deus, Deus deu à MEAP irmãos muito queridos na área da administração, que conseguiu criar um colchão financeiro, pelo menos para manter aquilo que é básico, aquilo que é fundamental. Então, eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos da MEAP que tiveram esse discernimento. Eu vou falar para você, discernimento de Deus, discernimento de Deus. E nós temos investimento na MEAP, são investimentos que foram feitos exclusivamente para construção. É gente que falou, vocês vão botar isso. E tem irmãos nossos que estão hoje no campo missionário, em vilas isoladas, sem a presença do coronavírus, e o pessoal está lá trabalhando. Está lá trabalhando, do tipo assim, quando o governo liberar, a casa está pronta para receber vocês. Então, pessoal, não vamos ser otimistas, vamos ser realistas do ponto de vista bíblico, teológico. Agora, nós teremos crises sérias de desemprego, de contribuição, mas nós temos oportunidades para repaginar a igreja, para reinventar a igreja, para reinventar nossos grupos pequenos. Nós, pastores, teremos a condição, e a obrigação e responsabilidade de investir como nunca na liderança. Eu não gosto de usar a expressão, porque ela não é reformada, mas por falta de outra, tá? Apenas por falta de outra e para ser didático, liderança leiga. Que a gente não tem na igreja presbiteriana essa separação de clero e laicato, mas apenas para ser didático. Para a gente investir nesse pessoal, pastor, para esse pessoal cuidar dos pequenos grupos, cuidar da visitação, porque os grandes ajuntamentos, eles não ocorrerão da noite para o dia. Serão pequenos grupos, serão... Então nós vamos ter grandes oportunidades de experimentar do quebrantamento. E uma outra coisa,
outra coisa. Eu quero deixar aqui o exemplo das igrejas da Macedônia. Segundo aos Coríntios, capítulo 8. A profunda pobreza deles superabundou em riqueza da sua generosidade. Glória a Deus. E no meio de muita tribulação, revelaram muita alegria. A única coisa que o vírus vai fazer no reino de Deus é nos tornar melhores, mais fortes, mais criativos. Eu termino essa parte, porque vírus são muito arrogantes. E tem um vírus já falecido, chamado Mao Tse-tung, e a mulher dele. Eles desferiram a maior perseguição já imaginada na história da igreja. Nem Nero, Domiciano, Marco Aurélio, aqueles grandes imperadores romanos desferiram uma perseguição tão terrível contra a igreja. A mulher de Mao Tse-tung disse o seguinte, no final da perseguição, ou num determinado momento, falou assim, a mulher de Mao Tse-tung: quem quiser conhecer cristãos tem que ir para um museu ou ler em livros da história, porque nós varremos o cristianismo da China. São mais de... Eu quase choro falando sobre isso, cara. São mais de 150 milhões de crentes chineses. Rapaz, maldito vírus, bendito seja o vírus. Ele vai nos tornar mais fortes, mais unidos, mais simples. E vai fazer com que a gente focalize naquilo que realmente deve focalizar. Missão da igreja, propósito da igreja. A gente vai deixar de gastar em tanta futilidade, em tanta frivolidade. Então, vai ter dinheiro para missão, sim, se a gente for fiel. Vai ter dinheiro para missões, sim, se a gente for fiel. Vai ter dinheiro para MEAP, sim, se você comprar... Se você comprar esse devocional aqui da MEAP e abençoar a sua família. Amém. Então, vamos agora, eu tenho que fazer o fechamento, pastor Mauri, porque o Instagram aqui vai me bloquear daqui a pouco, né? É uma conversa muito boa e todas as conversas que a gente tem tido aqui passa muito rápido, né? E aí a gente vê, faltou tempo para falar tanta coisa que a gente queria, né? Mas a gente queria agradecer ao pastor Mauri pela sua presença, né? Por esse assunto tão oportuno e importante na vida da igreja, né? Eu gostaria que o pastor Mauri depois pudesse deixar aí nos comentários a conta, a agência bancária aí da MEAP, né? Para quem quiser ofertar. Também você pode contribuir com esse ministério que a gente conhece e que é relevante. Então você pode contribuir aí. Eu queria pedir para o pastor Mauri para alguém colocar aí nos comentários aí a agência, né, a conta bancária, e os irmãos que desejarem poderem então ofertar aí para a MEAP, ok? O Guto, rapidinho, Flávia Lucas, é o seguinte, Flávia Lucas e todo mundo que trabalha com o Ministério Infantil. Pais e mães, esse devocionário infantil, ele está aqui, né, ao contrário, porque estamos fazendo selfie, está aqui ao contrário, ele é excepcional. Ele não vai colidir, não vai entrar em rota de colisão com os projetos da igreja. É um devocionário com 52 lições para meninos e meninas de 5 até 12 anos, para os pais acompanharem. Que legal. É uma das maneiras de você abençoar a sua família e abençoar muito a MEAP. Acima de 10 para cima, a gente não cobra o frete, tá bom? R$20 é uma maneira de você abençoar a sua família e abençoar a MEAP. Uma obra extraordinária do ponto de vista teológico, do encorajamento e também do ponto de vista didático-pedagógico. Muito bom, depois eu vou colocar na página da igreja no Facebook essas orientações e a revista aí também. E aí deixamos aí então nos comentários aqui do Instagram também da igreja a referência da conta bancária e todos esses detalhes aí, ok? Pastor Mauri, um beijo no seu coração. Nós vamos encerrar, obrigado, porque já está terminando o tempo, ok? Obrigado, querido. Abraço em todos vocês, obrigado pela paciência. Amo vocês, saudade de vocês. Boa. Logo estaremos aí. Olha o comentário da Jandira, já está aqui. A Jandira é nossa diretora de comunicação. Jandira, muito bom, Jandira. Olha, já está no comentário, agência, conta corrente, né? Você pode ofertar. E eu tenho pode 26... entrar em contato com a Jandira.
Eu tenho Você 20... que não dorme, pode entrar em contato com a Jandira às 3, 4 da manhã, porque a Jandira não dorme também. Pode entrar em contato com a Jandira. Boa, Jandira, boa. Ó, eu tenho 15 segundos para encerrar essa live. Um beijo no coração. Beijo, queridos. Beijo para vocês.